Oi, quinto ano, tudo bem? Bom, eu vou apresentar agora o que eu consigo entender e dominar em algum nível para vocês da aba, né, da intervenção chamada aba, Análise do Comportamento Aplicada, que eu a semana passada, perdão, eu dei uma introdução e agora eu vou mostrar para vocês como que Lovász coloca, como que isso pode ser aplicado, implementado. Então, o Lovász, ele destaca, né, que os atrasos comportamentais, seja ele em excessos comportamentais ou em habilidades fragmentadas, ele pode ser aplicável a vários graus de pessoas que apresentam um atraso no desenvolvimento, né? Então, a gente precisa, ele coloca o quanto que precisa se investigar quais são dentro de alguém, né, algum aluno que apresenta um atraso no desenvolvimento, quais são os atrasos comportamentais dele, os excessos comportamentais ou algumas habilidades fragmentadas. Então, é a partir disso, porque ele pode ser em graus variados, que vocês vão pensar, que o psicólogo vai pensar em como contribuir com aquele sujeito específico, tá? Ele também destaca, Lovász, né, que o diagnóstico ele pode demorar para ser fechado, mas o comportamento inadequado ele é indiferente ao fechamento deste laudo, né, ou de um fechamento de um diagnóstico. Então, o quanto antes for feita a implementação da aba, melhor vai ser para poder organizar, manejar o comportamento e trazer ele para um comportamento adequado, tá? Então, agora a gente vai ver quais são os tipos de atrasos comportamentais, excessos comportamentais e habilidades fragmentadas que o Lovász apresenta, para a gente pensar em como identificar isso, ver as possibilidades, não é pensar, não sou eu pensando, tá? É o que eu trouxe para vocês de possibilidades de fazer a avaliação disso para trabalhar os casos específicos, né? Os fragmentos de habilidades e de comportamentos específicos, tá? Então, primeiro, né, ele coloca também, Lovász coloca que a aba ela é muito usada com crianças com autismo, né, com transtorno do espectro autista. Muitos outros estudos mais recentes, né, o Lovász é de 2003, eles colocam o quanto que também já está sendo testado em outros indivíduos, tá? Não é só com TEA, mas ele apresenta especificamente situações de TEA que pode ser expandido e deve ser avaliado para a implementação do ABA dentro desses outros atrasos do desenvolvimento também, tá bom? Então, a primeira questão aí que é muito comum de atraso do comportamental é em relação à linguagem, né? Então, ou não manifesta uma comunicação oral ou até de expressão, né? De movimentos do corpo, ou a ecolalia, né? A repetição de uma fala específica, né? Ele fala, então, que a linguagem receptiva ou expressiva de crianças que apresentam atrasos do desenvolvimento, ela também é bastante identificada, né? Então, por mais que às vezes a criança pode até aprender ou apresentar, na verdade, um atendimento a uma instrução simples, né? De pegue o copo, pendura a bolsa, né, a mochila, mas ela não entende, o mais comum é que ela não entende uma linguagem mais abstrata, tá? Em relação à atenção, né, eles apresentam também, ele destaca também a sensibilidade muito incomum ou, né, uma sensibilidade específica. Então, por exemplo, em relação a uma sirene da ambulância, né, aquilo chama a atenção e ele volta-se para aquela coisa específica ou incomum, né? Ela também pode ser uma baixa atenção quando chamado por outros, né? Então, ou quando dado um comando específico, né? Pegue o lanche, pensando na escola, né? Pega a lancheira, vamos tomar o lanche.
né? Então, fulano, pega a sua lancheira, vamos tomar o lanche. Ele não apresenta um comportamento de atenção, né? Em situações também de machucar a pele, né? Então, a criança cai e rala o joelho, por exemplo. Ela não tem uma manifestação de dor em relação àquilo propriamente. Não sente, chora, o meu joelho tá chorando, né? Então, isso ele também coloca como um atraso do comportamento de atenção, tá? Sobre a gama de emoções, né? Então, também não apresenta um relacionamento próximo com pais, familiares, né? O mais comum é de carinho, né? De manifestação de emoções com relação aos familiares. Assim como também não apresenta medo, repúdio de estranhos, que é também o esperado, o comum para crianças, né? A brincadeira com o brinquedo, né? O manuseio do brinquedo é de uma forma muito específica e não dentro da função, do modo de função do brinquedo, né? Acho que eu já falei para vocês, muitos devem conhecer também crianças que apresentam o transtorno do espectro autista, pegam um carrinho e vira o carrinho de ponta cabeça e fica batendo o dedo na roda e rodando, e aquilo também repetidas vezes, né? Não fazendo um movimento de brum, brum, e brincar com o carrinho, que é o esperado, o comportamento esperado para uma criança, por exemplo, de 2 anos, 3 anos, né? Brincadeira com colegas, né? A brincadeira com amigos é inexistente, né? Não apresenta. Ela pode, no máximo, parar e se dirigir o olhar para a outra criança brincando, mas o quanto ela entendeu, ou o quanto ela se relaciona com aquele brinquedo, né? Não tem apresentado o que é esse olhar, né? O que significa esse olhar, que esse comportamento quer dizer de parar e ficar olhando para o outro que está brincando, né? A questão de habilidade de autoajuda, né? Então, muitos apresentam dificuldade em comer sozinho, em trocar de roupa, no uso do banheiro, né? Coisas básicas de lavar as mãos, lavar o rosto, escovar os dentes, coisas básicas de autocuidado, né? E isso também pode ser situações de não ter. Eles também destacam reconhecimento de situações de perigo, né? Então, por exemplo, pegar o lápis em cima da mesa e colocar ele perto do olho, quanto que ele, né, não se contém desse comportamento de cuidado de não enfiar dentro do nariz, no olho, né? Então, da mesma forma que ele apresenta dificuldades, né, de comportamentos de autocuidado, ele tem essa dificuldade também de reconhecer situações de perigo, né? Isso está vinculado também a essa habilidade de autoajuda, a de reconhecimento de situações de perigo, né? Atraso na imitação, né? Então, pode apresentar atraso ou até nenhuma imitação, né? E quanto que isso ele destaca também, Lofas, né? Quanto que isso é muito eficaz no mecanismo de aprendizagem, né? A partir da imitação do outro, né, que ele apresenta, depois ele entende um comportamento e ele vai repetir esse comportamento em outras situações. Então, o atraso no desenvolvimento de novas habilidades, né, também está muito vinculado a um atraso na imitação, tá? E sobre o desenvolvimento cognitivo também, né? O que o Lovas coloca é que a pontuação do QI de pessoas com atraso no desenvolvimento também é, em média, na faixa do retardo, né? Então, a gente já viu, acredito que vocês já tenham visto filmes, né, de pessoas, de tanto personagens quanto pessoas conhecidas. Eu lembro de que ganhou um prêmio de matemática, né? Então, eu não lembro o nome do filme para variar, né? Mas que ele apresenta o transtorno do espectro autista e ele tem uma pontuação de QI elevadíssima,
né? Mas são situações são casos, né, de menor quantidade, de que aparece menos do que o de baixa na pontuação do QI, tá? Então é o contrário disso. E os excessos comportamentais, né? Então, alguns também apresentam excessos em comportamentos de explosão, de raiva e de agressão, né? Então, podem apresentar situações de autoagressão ou com outros, né? Então, atos de morder, beliscar, bater a cabeça na parede, no chão. Alguns apresentam esses excessos de comportamento dentro dessa situação de agressão, tá? E o excesso de ritualísticas, né, de rituais ou de comportamentos autoestimulantes, né, esses também são conhecidos, então são comportamentos específicos que a criança, o sujeito apresenta a frequente repetição dele, né, o excesso desse comportamento, por exemplo, de se balançar, ou em pé, ou sentado para frente e para trás, quando não está parado, né, sem fazer nada, bater as mãos, né? Ou até, por exemplo, de pegar coisas e colocar na boca, né? Então são comportamentos, pegar tudo que vê, né? E de coisas pequenas até procurar e ficar colocando na boca. Então são comportamentos que eles colocam que apresentam tanto excesso que é considerado autoestimulante, né? Algumas coisas interessantes também que eles colocam é que tem alguns outros excessos de comportamentos que são voltados para outras coisas, por exemplo. Isso também é comum, né? O sujeito tem um excesso de comportamento voltado para bichos, para animais, né? Da fazenda. Então, ele pareia todos os animais que tem ali no brinquedo em cima da mesa na escola, ou ele tem uma coisa com os dinossauros, né? Então ele tem vários dinossauros e fica ali dentro daquele comportamento de só brincar com o dinossauro, de só manusear, na verdade, né, o dinossauro. Isso, por exemplo, um que é muito comum também é de massinha, né? Então, objetos de texturas específicas. Crianças que têm a massinha, ou até coisas de meleca, né, de geleia, aquela outra melequinha da minha idade de criança também que apareceu, também eles têm comportamentos autoestimulantes de manuseio aquilo de forma repetida, de ficar com aquilo na mão e pegando e manuseando, né? Algumas vezes a agressão também, por ter situações de autoestimulante no sentido de receber um reforço ou positivo ou um reforço negativo, ela acaba sendo um comportamento autoestimulante. A agressão acaba sendo repetida em forma de autoestimulação, tá? Então isso também é um fator que ele apresenta. E aí as habilidades fragmentadas, né? Ele também coloca que alguns indivíduos, algumas pessoas com atraso no desenvolvimento têm uma habilidade, mas ela é muito fragmentada dentro de alguma coisa específica, né? Então, por exemplo, dentro do desenvolvimento motor. Assim como algumas crianças apresentam atraso no desenvolvimento motor, né? Crianças que apresentam atraso no desenvolvimento, também existem outras que apresentam um desenvolvimento, marcos de um desenvolvimento normal. Por exemplo, de sentar, andar, comida sólida, né? De comer, comida sólida, de aceitar comida sólida. Então, existe também essas habilidades fragmentadas dentro do aspecto do desenvolvimento motor, tá? Em relação à memória, também existe algumas situações, né? De repetir situações de comercial, de música, né? Que é uma fala que já ouviu diariamente por algum tempo e mesmo depois disso, mesmo depois que não escuta tanto, começa a repetir, a ecoar essa música por várias e várias vezes, né? Então, por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas o Detetives do Prédio Azul, né? O Gloob. E aí decora todinha a música Detetives do Prédio Azul, e fica nessa repetição de Detetives do Prédio Azul, né? Então, isso também está vinculado
as situações de memória, né? Então, pode ser que por repetir, ecoar várias vezes a mesma música, eles colocam como uma habilidade fragmentada da memória, tá? Interesses especiais e bem desenvolvidos também, né? Então, por exemplo, como eu estava falando, né? Situações de um brinquedo específico destaca muito interesse da criança, né? Ou de, por exemplo, números, né? Ou até letras, né? Do alfabeto propriamente, um calendário, né? Então, dentro disso, muito específico, que ele apresenta um interesse especial, ele acaba desenvolvendo informações e habilidades fortes, bastante, né, dentro desse tema específico, tá? Medos especiais também, né? Então, também existe uma situação de medos, é limitado, né? Não é medo de coisas que era importante ter, do estranho, de outras coisas, mas, por exemplo, do som ou do ventilador, né? Então, começa a ligar o ventilador, qualquer ventilador faz um mínimo barulhinho, né? E aquilo destaca na criança uma resposta, uma ação de medo. O som da panela de pressão, né? O zzz da panela de pressão destaca uma situação, uma ação de medo, né? Ou algum som específico em geral, a sirene da escola, né? O sinal de que vai mudar para o intervalo, de que vai mudar de aula, né? Então vai ter alguma habilidade de reação de medo àquele som específico. Então, a gente viu, né, quais são os comportamentos, né, que precisam ser observados e levantados sobre eles não apresentarem uma adequação de comportamentos, né, de um esperado dos comportamentos, habilidades específicas. Então, a partir disso, né, a aba, ela tem técnicas e procedimentos que podem contribuir, né, com esse processo de ensino de um comportamento adequado. E aí, eles destacam para um programa de educação individualizada ou um treino de tentativa discreta, que é uma outra psicopedagoga que eu vou apresentar para vocês no finalzinho da aula, que ela tem uma proposta bastante interessante de adequar esses procedimentos à escola, tá? Então, por isso que eu coloquei ela dentro daqui também. Então, os protocolos que são os mais utilizados e seguidos é o VB-MAP, né, que é a avaliação, marcos de comportamento verbal e o programa de nivelamento. Então, esse é um dos temas dos protocolos. O outro é a BBLRS, que é a avaliação de linguagem básicas e habilidades de aprendizagem revisada, tá? Então, sobre isso, a gente vai ver como que cada um desses protocolos podem ser usados pelo psicólogo clínico ou escolar dentro da contribuição da educação inclusiva, tá? Para quê? Para adequar o programa de comportamento, um problema de comportamento, de habilidades de aprendizagem e aí contribuir com o processo de educação inclusiva. Então, o VB-MAP, né, por exemplo, é um instrumento que são 170 marcos, que é para avaliar 170 marcos do desenvolvimento, tá? É dividido em 3 níveis, em cada um desses níveis é feito uma avaliação de diferentes habilidades, né? Então, no nível 1, no nível 2, no nível 3, ele tem que atingir as diferentes habilidades, tá? E se ele não atinge, então são essas habilidades que vão ser trabalhadas. Então, por exemplo, a criança não apresenta no nível 1 habilidade de imitação motora, né? Então, isso vai ser um que precisa ser trabalhado, porque ele não apresenta nem o nível 1, tá? Então, é dentro dessa forma de avaliação, desse instrumento de avaliação, que vai ser levantado também uma possibilidade de trabalho, do que vai ser trabalhado com aquele aluno, sujeito específico, tá?
Ele também é chamado de análise de tarefas e rastreamento de habilidades. Então, levantar quais são as habilidades, as tarefas que a criança, o sujeito, consegue cumprir, quais ele não consegue cumprir, para a partir disso, identificando, determinar qual vai ser o plano de intervenção, o projeto de intervenção específico para aquele aluno, para aquele paciente, no caso, né? É para isso que é feito que é usado esse instrumento, né? Para que o ensino seja individualizado dentro do que foi apresentado nesse instrumento, na avaliação, e a partir disso buscar o nivelamento do aluno com os outros, né? Para a folha de registro, né? Por exemplo, tudo o que vai ser avaliado no VBMAP, ele tem uma folha de registro, tá? Então, tem que ser apresentado qual foi o estímulo dado, né? O que foi falado para ele e qual foi a resposta. E isso em situações variadas, por exemplo, em uma duração de 60 minutos, né? Então, por exemplo, esse nível 1 que ele coloca, uma coisa simples, né? Você dá um comando com 2 palavras, né? Por exemplo, guarda a mochila, né? E a criança e mostra um sinal usando PECs, né? E aí a criança, depois de 5 segundos, ela manifestou isso, ela foi lá e pendurou a mochila, ela guardou, ela não guardou, isso vai ser assinalado. Ao longo desses 60 minutos, vai fazer isso outras vezes e vai ver quando que ele tem essa resposta ou ele não tem essa resposta. Qual a frequência que ele deu ou que ele não dá essa resposta, né? Então, mostrei aqui, por exemplo, também os PECs, né? São várias figuras, né, de comunicação, é um sistema de comunicação por figuras e que podem ser usados dentro da aplicação do VBMAP, tá? E aí tem também, bastante interessante, né, a avaliação de linguagem básica e de habilidades de aprendizagem, que é revisada, né? Esse instrumento de avaliação, ele pode contribuir bastante também com a educação inclusiva, né? Porque ele sendo feito tanto pelo psicólogo clínico, né, aplicado, quanto pelo AT, o acompanhante terapêutico, ele pode contribuir com a adequação do currículo, né? Se ele for apresentar quais são os atrasos ou excessos de comportamento, assim como as habilidades que são fragmentadas, pode-se pensar em usar dele para adequação curricular, o que é bastante interessante da gente pensar em relação à psicologia e educação inclusiva também, né? Pensando, então, que eu falei para vocês que eu ia trazer, que eu coloquei na semana passada para vocês, o e-book que ela publicou, né, essa Michele Freitas, ela traz a ideia de como que essa aba pode ser trazida na escola. Fazer um parêntese breve, tá? Uma das possibilidades é dentro da AT, né, colocar isso dentro da escola, porque né, a aba, gente, ela não é, e isso o próprio Lovas coloca, né, a Michele, ela vem trazer a tentativa de trazer para a escola reconhecendo que ela é feita, a metodologia, como uma forma, como um instrumento, como uma coisa bem dirigida. Ela tem que ser depois trazido mais próximo para a realidade, para a escola, para casa, para situações, para além de uma clínica, tá? Mas o próprio Lovas também coloca o quanto que algumas pesquisas, elas sendo feitas dentro da clínica, ela não conseguia trazer, dentro de uma pesquisa que eles fizeram, 50% não conseguia reproduzir esses comportamentos em outros lugares, tá? Então, eles estão estudando bastante hoje para trazer a aba para outras situações, porque ela é muito implementada dentro de uma clínica, num lugar fechado, né? Então, como adequar isso para situações específicas, né? Situações abertas, não tão específicas, perdão. Então, uma das pessoas que trabalha com isso e que estuda isso é essa psicopedagoga,
Michele Freitas, lá da Universidade de Brasília, né? Ela tem especialização em análise do comportamento aplicada na Faculdade de Camburi, né, dos Estados Unidos, é uma reconhecida também. Ela é mestranda em análise do comportamento aplicada pela UNB, né? E é a partir disso que ela coordena um grupo também de pós-graduação voltado para a aprendizagem. E a partir disso que ela cria esse e-book, né, que é o ABA, o Guia Definitivo para tentar trazer para a escola a adequação de a avaliação de linguagem básica e de habilidades de aprendizagem, né, revisado. Então, quanto que ela tenta, a partir desse instrumento, contribuir com a implementação do ABA dentro da escola, tá? Bom, então, a Michele, né, ela montou alguns protocolos que pudessem ser aplicados na escola, tentando ter uma compatibilidade, né, com a BBLSR, né, que é a avaliação de linguagem e de básica e de habilidades de aprendizagem revisada. Então, ela deu um modelo, por exemplo, né, a professora com várias figuras, né, iguais, como se fosse uma coisa de memória, mas ele não vai ficar virado de ponta cabeça, são pares de figuras que vão ser apresentados para a criança, colocados na frente da criança, e vai se dirigir a ela e dizer combina, forma par, né, e então é uma fala simples e dirigida para uma coisa. Se a criança consegue, aí espera 5 segundos para ver se ela vai combinar. Se a criança combina, por exemplo, de animais, cavalo com cavalo, vaca com vaca, né? Então é de fazer a anotação de quais foram as respostas dela, se foram respostas de combinação corretas, né, dentro do esperado, ou se não foram, se foram todas corretas ou se não foram, depois de que a criança acaba de fazer, poder fazer essas anotações, tá? E aí, em situações de o comportamento esperado, né, de juntar os dois objetos que são iguais, as duas imagens que são iguais, dá o reforço positivo, parabeniza a criança. Em situações de misturar ou de colocar outros objetos que não são iguais, ignora e dá o modelo do que é o ideal, de como colocar o igual com o igual, e fazer o máximo de anotações dessa combinação, dessa atividade específica, né, para poder ver o progresso, da criança dentro dessa habilidade específica. Tá? De reconhecimento de figuras, de imagem, de similaridade, né, de igualdade, essa questão que é para ser pensada dentro de uma dessas. Então, como que a gente pode pensar em trazer a aba para a escola? Então, é dentro desse protocolo, né, e de vários desses protocolos que tem que podem ser adaptados, né, que essa colaboradora Michele faz e que podem ser utilizados, né, com reconhecimento dela ou de outros lugares que vocês tenham interesse, podem ser pensados de como que a aba pode ser aplicada na escola, né, o quanto que também ela é reaplicada, ela é aplicada, por exemplo, com acompanhantes terapêuticos, né, e sobre isso, então, para tentar fazer um fechamento, até pegar o gancho disso, para tentar fazer um fechamento melhor da aba na escola, né, desta metodologia, desse instrumento, né, na semana que vem, a gente vai ter na aula, então, um debate, vocês me desculpem, não vai ser nenhum debate, vai ser uma conversa, um diálogo, vocês me desculpem, não é um tema que eu domino, tá? E aí, por isso, até eu fiz só esse estudo e essa tentativa de passar informações básicas para vocês sobre a aba, mas na semana que vem a gente vai ter
um webinário, uma conversa com uma especialista em aba, tá? E que trabalhou em escolas com crianças, trazendo para a escola a aba, e ela trabalha em clínica também, ela trabalha em casa de crianças também, mas ela também trabalhou na escola. Então, dentro disso, a gente vai fazer um diálogo, uma conversa, espero que vocês se animem de participar, tá? E aí, esclarecer algumas dúvidas de vocês que, infelizmente, eu não consegui sanar com essa apresentação básica da aba dentro da educação inclusiva, tá bom? Pessoal, é isso. Uma ótima semana. Qualquer dúvida, qualquer conversa, eu estou no Google Sala de Aula. Sobre a próxima avaliação, eu vou falar para vocês na semana que vem, mas eu também vou mandar um formulário para vocês responderem sobre filme, tá? Vai ser uma resenha de filme. Então, eu quero que vocês respondam esse formulário hoje, mas a avaliação não vai ser dada agora, vai ser colocada depois dentro do filme que vocês escolherem para a gente discutir, tá bom? Beijão, ótima semana, até semana que vem.